Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 11 de novembro, continuando então nossa jornada bíblica pelas páginas dos Atos dos Apóstolos, nós chegamos ao capítulo 13, uma nova etapa nesta viagem do Evangelho. Hoje vamos refletir o capítulo 13, dos versículos de 1 a 12. Preparemos então nosso coração para acolhermos essa palavra, que ela nos provoque a permanente conversão a que somos chamados, sermos cada dia melhores. Façamos nossa oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho numa igreja em saída, de discípulos e missionários em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. Nosso texto, então, está no capítulo 13, versículos de 1 a 12. Na igreja de Antioquia, havia alguns profetas e doutores: Barnabé, Simeão o Negro, Lúcio o Cirineu, Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Durante uma celebração em honra do Senhor, na qual jejuavam, o Espírito Santo disse: Separem para mim Barnabé e Saulo para o trabalho ao qual eu os chamei. Então jejuaram, rezaram e impuseram as mãos sobre eles e os deixaram partir. Assim, enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram até Seleucia e daí navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Tinham também João como ajudante. Atravessaram toda a ilha até Pafos, onde encontraram certo mago e falso profeta, que era judeu e se chamava Bar-Jesus. Estava este com o precônsul Sérgio Paulo, homem sábio, que mandou chamar Barnabé e Saulo, pois desejava escutar a palavra de Deus. Mas o mago Elimas, assim se traduz o nome dele, se opôs e procurava afastar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, repleto do Espírito Santo, fixou os olhos em Elimas e disse: Ó filho do diabo, cheio de toda falsidade e toda malícia, inimigo de toda justiça, você não vai parar de torcer os caminhos do Senhor, que são retos? Eis que agora a mão do Senhor está sobre você. Vai ficar cego e por algum tempo não verá mais o sol. No mesmo instante, escuridão e trevas caíram sobre Elimas, e ele começou a andar às cegas, procurando alguém que lhe desse a mão. Quando viu o que tinha acontecido, o procônsul acreditou, maravilhado com a doutrina do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Com o capítulo 12, encerra-se uma etapa que podemos chamar de etapa judaica, a etapa judaica do cristianismo. Jerusalém deixa de ser o centro do fermento cristão. Em seu lugar aparece a Antioquia, na Síria, a terceira cidade do Império Romano, depois de Roma e Alexandria. Antioquia era importante centro entre o Oriente e o Ocidente, lugar de mistura de povos, de culturas e religiões. É dela que o cristianismo se irradia para todos os lados através das viagens que significam o caminho histórico, simbólico e espiritual do Evangelho. Evangelizada por cristãos foragidos de Jerusalém e prosélitos que vêm de Chipre e Cirene, Antioquia torna-se o ponto de transição do cristianismo entre o mundo judaico e o mundo pagão. É difícil dizer se foi Paulo que inventou a missão entre os pagãos ou se foi Antioquia. As duas coisas são verdadeiras. Mais verdadeiro ainda é que aqui nasce o problema fundamental de toda religião que ultrapassa as fronteiras de sua origem.
o que é acidental e o que é essencial. Em outras palavras, o que é o essencial de Jesus e do anúncio do Evangelho? Para ser cristão é preciso mudar de nacionalidade, renunciar ao chão em que nasceu? A comunidade de Antioquia é dirigida por um grupo de 5 homens. De Barnabé já temos notícia. Simeão, o negro, é certamente um africano. Lúcio vem de Cirene, do norte da África. Manaém era amigo de Herodes Antipas, o Herodes do Evangelho. Saulo já nos é conhecido através do livro. São homens, profetas e mestres, ou seja, pessoas que exortam e encorajam a comunidade e, ao mesmo tempo, ensinam a comunidade a viver segundo o caminho de Jesus. Certo dia, a comunidade de Antioquia está reunida e em jejum, preparando-se para grandes decisões. E o Espírito Santo aponta caminhos. Barnabé e Saulo têm missão especial. É claro que Lucas encurtou o caminho. A decisão do Espírito Santo certamente passou por longas e refletidas reuniões da comunidade, desejosa de expandir o fermento do Evangelho. É assim que age o Espírito, através da comum reflexão de muitas pessoas que não pensam em si, mas na causa maior, desejando e querendo a liberdade e a vida para os outros. Este é o projeto de Deus e todos os que lutam por ele são abençoados por Deus. Quando a missão oculta apenas a vontade de poder e de dominar, ela nunca dá certo. Cedo ou tarde a verdade vem à tona e os poderosos e dominadores conhecem triste destino. A comunidade abençoa Barnabé e Saulo. É o sentido da imposição das mãos feita aqui. A comunidade permanece como lastro e os dois como a ação de todos os outros. O aspecto mais importante é a participação da comunidade nas decisões. Como diz o ditado, a voz do povo é a voz de Deus. Se o povo não abençoa, Deus também não abençoa. Barnabé e Saulo podem começar a primeira viagem missionária, porque ela foi desejada, querida e abençoada pela comunidade. Barnabé era natural de Chipre, talvez por isso a viagem tenha começado por aí. Lucas certamente possuía muito material, mas escolheu o procônsul Sérgio Paulo como o primeiro convertido na primeira viagem. Com efeito, o título de procônsul indicava o mais alto escalão do Império Romano nas províncias. O Evangelho penetra e converte aquilo que menos se esperava. Neste tempo, as religiões e sistemas pululavam em toda a região da Ásia e do mundo grego. Elimas tem nome curioso, Bar Jesus, significa filho de Jesus. Todavia, ele procura a todo custo afastar o procônsul da fé cristã. Paulo age como Pedro. O Evangelho se confronta com a magia. Magia é a tentativa de manipular espiritualmente a realidade, passando a perna em Deus. Mas não é assim que a realidade se transforma. Em geral, a magia é usada apenas em proveito próprio, sem pensar nos outros. Ela contrasta com o Evangelho, porque este quer o bem de todos, isto é, a liberdade e a vida para todos. Paulo vence Elimas em 2 tempos. Primeiro, fixa os olhos nele, ou seja, olha profundamente e vê o interno de Elimas. Depois, usa a palavra e o esconjura, filho do diabo. Diabo é aquele que divide. Elimas quer separar o procônsul da verdade do Evangelho. Sua ação é diabólica. O castigo é adequado. Elimas pretendia fazer com que as pessoas vissem magicamente. No entanto, fica cego. É o que o Evangelho realiza. Aqueles que usam de magia, ou seja, de enganação dos outros, acabam cegados pela luz do Evangelho. E a responsabilidade dos magos é grande, porque eles compreendem muito bem que o Evangelho é força muito maior do que a sua magia. Sabem muito bem que o Evangelho significa o fim da enganação, da alienação das pessoas. Vencido o poder da alienação, o procônsul abraça a fé cristã. Certamente percebe a força do Evangelho Ele percebe a força do Evangelho e o seu efeito libertador. Nenhuma magia compra a liberdade e a vida.
Somente Deus pode, com seu projeto, fazer com que todos cheguem à liberdade e à vida. Toda esperteza tem limites. Ninguém consegue enganar alguém todo o tempo. E o esperto sempre se sai mal. O povo sabe disso. A partir do versículo 9, Saulo é chamado de Paulo. É que, como cidadão romano e conforme o costume hebraico, desde o nascimento tinha dois nomes, o hebraico Saulo e o latino Paulo, que significa pequeno. É provável que, fora do ambiente judaico, ele usasse sempre o nome latino Paulo. Então, hoje nós vemos esse início da missão de Paulo e Barnabé. Eles são enviados pela comunidade, né? Então, nós celebramos esse começo de uma nova etapa da viagem do Evangelho. Que nós possamos, então, nesse dia, refletir sobre a nossa participação no anúncio do Evangelho. Como que nós temos contribuído para que o Evangelho se expanda, que o Evangelho chegue ao coração de mais pessoas. E um tema forte de hoje é a questão da magia. Como que tantas e tantas vezes nós nos deixamos seduzir pela magia, por aquilo que é espetáculo, né? E muitas vezes abandonamos o Evangelho. Ficamos presos àquilo que é fruto da esperteza e da enganação. Nos deixamos levar. Então, que nós possamos cada vez mais compreender que o Evangelho, ele está muito distante da magia. O Evangelho, ele é amor, é cuidado com o próximo. A magia é espetáculo, é egoísmo. Então, que nós possamos hoje refletir e buscar sermos de fato anunciadores de um Evangelho que cega aqueles que andam com más intenções. Porque quem vive na escuridão não gosta da luz, a luz cega. E é o que aconteceu com Elimas. Ele vivia tanto na escuridão que a luz do Evangelho o cegou. Como que tantas e tantas vezes também o Evangelho nos cega, porque nós nos deixamos seduzir pela escuridão, pelo mal. Que Deus então nos anime nesse dia, que nós possamos cada vez mais compreender que nossa missão é sermos anunciadores do Evangelho, sermos luz para o mundo. Que nós possamos então brilhar como luz, iluminando as trevas de todo o coração. Ontem nós tivemos a nossa live, que foi uma beleza. A conversa com a professora Mariana foi muito boa, muito esclarecedora, falando sobre o falar em línguas, sobre a necessidade de anunciar o Evangelho. Então, se você não teve a oportunidade de assistir a live ontem, ela está disponível no canal do YouTube da nossa fraternidade. Eu deixarei aí a seguir o link para que você possa entrar e assistir essa live. 1 hora, vale a pena você dar uma parada e assistir. Ela é bastante esclarecedora, vai contribuir em muito para que você possa cada vez mais progredir neste caminho que nós empreendemos de conhecer Jesus pelas páginas dos Atos dos Apóstolos. Que o Deus, fonte de amor e bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.